Meus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É tua essa hora. Estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Seja muito bem-vindo nesta noite, querido irmão. Seja bem-vinda, querida irmã, para esse segundo dia de preparação do nosso itinerário rumo a Pentecostes. Eu sou a irmã Helena, tenho aqui comigo o irmão Tiago, o irmão Alexandre, e nós queremos convidar você a mais uma vez estar conosco para rezarmos juntos e meditarmos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito, que é o autor da nossa santidade. E nessa segunda noite, nós gostaríamos de meditar junto com você os sinais da presença do Espírito Santo em nosso coração. Na vez passada nós falamos sobre a oração, o irmão Alexandre trouxe para nós uma reflexão que a oração, muito mais do que um esforço do homem de falar, é o esforço do homem de ouvir. E hoje nós queremos meditar. Como é que eu sei que o Espírito Santo está falando em mim? Quais são os sinais reais de que eu estou sendo tocado pelo Espírito Santo? Quando nós olhamos para o contexto da Sagrada Escritura, né, irmão Alexandre, nós vemos que, ao se falar do Espírito Santo, no Antigo Testamento, os profetas e os livros usam expressões muito fortes. Labareda de fogo, nuvem de fogo, de fumaça. São sempre sinais muito fortes. É sempre assim que o Espírito Santo se manifesta no dia a dia? Na verdade, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Geralmente as ações de Deus, elas são ações mediadas, não é? Já não é mais como no Antigo Testamento, de forma tão figurativa como o texto nos traz. Mas são ações mediadas. Eu acredito de maneira muito particular que o principal sinal para que a gente identifique a ação do Espírito Santo é a transformação, não é? Mas uma transformação real, não uma transformação imaginária. Porque dentro da nossa mente, a gente pode construir uma fantasia, né? E a nossa mente, ela prega peças, né? De que o Espírito Santo está agindo porque as coisas estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. E isso não é uma transformação, isso é uma manipulação, né? Quando a gente fala de transformação, podemos voltar àquilo que nós dizíamos ontem, falando sobre o fogo que toca e transforma tudo em fogo. Ou seja, se eu estou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo, esse é o grande termômetro para nós sabermos se nós estamos nos abrindo à ação do Espírito Santo. Se nós estamos sendo menos medrosos, se nós estamos dando mais passos concretos com relação à nossa fé, se nós estamos amando mais a nossa família, se nós estamos amando mais os nossos amigos, e se nós estamos conseguindo amar os nossos inimigos. Eita, aí pega, hein? Não é? Se nós estamos conseguindo amar os nossos inimigos. Lembrando que amor não é um sentimento, mas é um ato de doar a si. É uma doação, é uma entrega. Não é?
é uma pergunta que eu faço para você que está ouvindo aí, né? Você tem conseguido amar os seus inimigos? Quando eu digo amar os seus inimigos, eu não estou querendo dizer se você tem sentimentos bons para com eles, porque sentimento é uma coisa muito volúvel, não é? Mas se você seria capaz de dar a vida pelo seu inimigo, se você seria capaz de reabrir processos para mudar a sentença que você tem sobre aquela pessoa. Essa é uma grande transformação que o Espírito Santo faz na nossa alma. Irmão Tiago, e pelo que o irmão Alexandre está dizendo aqui, mais do que sinais exteriores, então, da presença, da ação do Espírito Santo, são sinais interiores que contam, a mudança de vida, a verdadeira conversão. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, é interessante, o irmão Alexandre, ele comentava sobre essas ações exteriores, né, e de muitas vezes nós acharmos que aquilo que acontece de modo exterior e que condiz com a minha vontade é a ação de Deus, né? Porém, existe um santo que nós conhecemos bastante, que é São Rafael Arnaiz, Barão, que é um santo incrível, e podemos ver ali na vida dele que, num primeiro olhar, né, nada foi de acordo com o que ele projetou para ser, né? Queria ser monge, entrou para a trapa, enfim, movimentos que Deus foi permitindo na vida dele. E aí eu retomo aquilo que nós falamos na noite anterior, questão pedagógica, né, com cada alma, e também essa abertura de coração que nós devemos ter para a ação de Deus. Então, São Rafael Arnaiz, ele foi muito aberto, ele abriu muito o coração para a vontade de Deus e permitiu que Deus o conduzisse por caminhos que não eram da vontade dele, mas foram se tornando. Ele foi vivendo uma conformidade com a vontade de Deus, né? E a santidade dele foi crescendo. Esta união com Deus foi crescendo, porque ele foi permitindo que Deus alcançasse a vida dele. Mais do que a vontade dele, era a vontade de Deus que deveria prevalecer, né? E aqui cabe uma observação, né? A conformidade, ela é diferente do conformismo. O conformismo é aquele pensamento, é aquele movimento do coração onde a gente olha para uma coisa que nos acontece e a gente fala, tudo bem, né? Não tem como ser de outra maneira, então que seja assim, né? Mas não, a conformidade é diferente, é acolher aquilo que está acontecendo, é acolher a vontade de Deus, acolher as circunstâncias, que muitas vezes não sou eu que proporciono, não sou eu que tenho o controle das coisas. Então, me conformo àquilo, porque sei que é a vontade de Deus. Então, este movimento de deixar o nosso coração na pedagogia de Deus é ser conformado. Esse processo de conversão profundo, nessa santidade que Deus vai gerando em nós a partir desta adesão, né, à vontade de Deus, que acontece, né, na nossa vida ordinária. E nós falávamos sobre essa ação ordinária já ontem. O irmão Alexandre trouxe o exemplo do café da manhã, que ele foi lembrado, né, que precisava ligar ali a panela. E, de fato, às vezes as pessoas elas param para rezar e esperam ter esse sinal sensível de que o Espírito Santo está realizando algo ali. Então, espera aquele arrepio, né, irmão Alexandre? Que o coração esquente, que tem algum sinal assim. Mas, pelo que o senhor colocou, o irmão Tiago colocou, o verdadeiro sinal é a transformação interior, né? A mudança de pensamento, como vai dizer São Paulo, a mudança no coração, a disposição para perdoar, então, os inimigos, né? A disposição de procurar ser melhor a cada dia. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Não é nada fácil. Porém, São Paulo também vai dizer na carta aos Romanos que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Exatamente. Ele vem em auxílio à nossa fraqueza porque nós somos incapazes, não é? Sim. Agora, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Esse termo fraqueza, ele é muito importante porque
significa que aquele que vai receber o Espírito, ele precisa se reconhecer fraco. Ou seja, se eu não me reconheço pobre, mendigo diante de Deus, não tem Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou soberbo e não tem espaço para o Espírito Santo. Então, eu preciso reconhecer o quê? A minha indigência. Porque o que o Salmo diz? Ele retira do lixo o indigente e faz assentar-se com os nobres do seu povo. Quem são os nobres do seu povo? Os santos que já estão no céu. Só que para isso eu preciso reconhecer o quão pobre eu sou, o quão indigente, né? O quão no lixo eu estou. Não é? Para então participar depois dessa mesa do Senhor através da transformação que o Espírito faz. E tem duas características principais disso tudo. A irmã Helena dizia agora, não é fácil. E de fato não é. Mas existem duas características que também nós precisamos identificar a partir da ação do Espírito para a gente ver se de fato a coisa está acontecendo conosco. Alegria e paz. Alegria e paz são duas coisas fundamentais. Alegria em todas as coisas. Veja, alegria, não euforia. Né? Alegria, não empolgação. Uma verdadeira alegria. Aquela alegria que está presente em meio às lágrimas, que está presente em meio ao sofrimento, em meio à tristeza. Uma alegria profunda, enraizada no coração, da certeza da presença do Senhor em todas as coisas. E a paz. Essa paz que não é pacifismo. Essa paz que não é ausência de guerra, mas é uma paz de consciência, de saber aonde eu estou colocando os meus pés, na rocha firme que é Cristo. Muito bem. Então, alegria e paz, os dois principais frutos do Espírito Santo. E caminhando para essa conformidade, né, com a ação do Espírito, fala um pouquinho de São João da Cruz também. Sei que o senhor preparou alguma coisa dele. Nós temos mais um texto noite aqui dentro da nossa novena, né, de Pentecostes, que São João da Cruz vai dizer assim, no seu cântico espiritual: a alma elevada à perfeição do amor vive já em Deus e Deus nela. Já não há nela desejo, pois tudo possui no amado. Já não há temor, pois a caridade perfeita lançou fora o medo. Veja, aonde não há medo, há alegria. Aonde não há medo, há paz. Aonde não há medo, há conformidade. Porque hoje a gente vive um grande desafio, não é? O mundo pintou Deus como inimigo do homem, como que Deus for um grande estraga prazeres. Não é? Então, tudo que eu quero, não. Porque, na verdade, Deus é contra o suicídio. Então, na verdade, muitas vezes aquilo que a gente quer, tudo contribui para a gente se matar. Não é? E não estou falando fisicamente, mas estou falando com o suicídio espiritual. Nos afastar da amizade com Deus. Não é? E quando nós temos essa visão de que Deus é um estraga-prazer, esse medo vai prevalecer lá. Não é? Essa resistência vai permanecer em nós, a ponto de nós não querermos nos aproximar do Senhor. Mas a alma transformada pelo Espírito Santo, ela tem tudo, ela alcança tudo. Por quê? Porque Deus não tirou nada nela. Ele planificou tudo que estava nela. E por isso ela não quer outra coisa a não ser estar na presença do Senhor, nessa comunhão perfeita com Deus. Tamanha é a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando a gente deixa, ele realiza grandes obras. E eu quero aproveitar aqui para pedir o seu testemunho. Dê um breve testemunho, coloque aqui embaixo do vídeo de onde você está falando, qual cidade você é. E diga para nós o que o Espírito Santo já fez na sua vida. Seu testemunho edifica a nós como comunidade e edifica também os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa noite de oração. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para a irmã Rita, que está lá na música com a sua bela voz, não é? Irmã Rita, dê para nós um breve testemunho do que o Espírito Santo já transformou na vida da senhora. Nossa, eu dizia que Deus faz tantas coisas que quando a gente vai falar, né, some tudo. Mas uma das coisas que fica muito marcado para mim foi em relação à minha vocação. Quando eu percebi que Deus me chamava, né, a vida religiosa, a vida em comunidade, nossa, como foi difícil para eu me convencer que Deus ia cuidar de tudo, que Deus ia cuidar dos meus pais que são idosos. Então, para mim, deixar a minha família foi muito difícil.
E eu lembro que a irmã Helena, inclusive, que é minha formadora, dizia, não será sempre assim. E essa frase fica gravada, irmã, na minha mente, não será sempre assim. Né? E na hora eu falo, meu Deus, não é possível. E dia a dia o Espírito Santo foi me convencendo de que ele ia cuidar, de que ele ia fazer. E assim, não tem uma situação que eu não veja a mão de Deus. Não há nada na minha família, desde quando eu saí, o quanto Deus fez. Né? E teve até um momento que Jesus me dizia, você saiu, eu vou cuidar. Né? Cuida dos meus que eu cuido dos seus. Jesus dizia isso para mim. Então essa foi uma obra enorme na minha vocação que eu vi o Espírito Santo realizar. E a senhora percebe que isso está acontecendo. Sim, sem dúvida, né? Faz quanto tempo já que a senhora está na comunidade? Já estou na comunidade há um pouco mais de 7 anos. Olha que maravilha. Né? E vejo as maravilhas que Deus tem feito através da comunidade na minha família, né? Na minha vida. Então, assim, essa obra da minha vocação é fruto do Espírito. Então é isso, né? É isso. Veja, na sua vida também é possível. Por isso eu já quero convidar você a se colocar em oração conosco. Nós vamos rezar. Nós vamos rezar pedindo os frutos do Espírito Santo, principalmente essa paz, essa alegria, essa perfeita alegria que nós devemos ter. Porque as obras de Deus nos tornam cada vez mais pessoas felizes, alegres. Repito aquilo que eu disse no início, não uma euforia, mas a alegria de quem verdadeiramente encontrou onde reclinar a cabeça, no peito de Jesus, porque o Espírito Santo nos levou até lá. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda o teu Espírito, Senhor, para transformar o nosso coração. Transforma, Senhor, a dor em alegria. Transforma, Senhor, o sofrimento em caminho. Transforma, Senhor, as nossas chagas em locais de encontro contigo. De encontro com o teu Espírito, que tudo transforma. Do teu Espírito, Senhor, que nos sustenta, que nos dá força. Do teu Espírito, Senhor, que mesmo em meio às adversidades, nos coloca em pé, para podermos glorificar a Ti. Pedimos, Senhor, que Tu que és manso e humilde de coração, possa comunicar essa graça do alto. O Senhor prometeu que nós não ficaríamos sozinhos, que o Senhor nos enviaria o defensor. Que Ele venha, Senhor, então até nós. Venha para realizar essas profundas transformações que nós precisamos. Queremos, Senhor, cada vez mais ser parecidos contigo. Queremos, Senhor, ter um coração semelhante ao Teu. E isso implica, Senhor, ter o nosso coração unido a Ti. Porque somente se estivermos unidos a Ti, poderemos receber a Tua paz. Poderemos receber a Tua alegria. Já Te louvamos, Senhor, na certeza que Tu nos ouve. Nos ouve e nos atende. Somos gratos a Ti, Senhor, porque embora indignos,
Tu nos escolheste. Tu te inclinas a nós para comunicar a tua graça. E nós queremos dizer a ti aquilo que Nossa Senhora disse ao anjo Gabriel: faça-se. Queremos dar o nosso sim, para que a tua obra possa acontecer conosco. Faça-se em nós, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E assim nós caminhamos para o final dessa segunda noite oracional em preparação a Pentecostes. O irmão Alexandre dizia de você colocar aqui embaixo nos comentários seu breve testemunho, mas não só isso. Nós queremos pedir também que você possa enviar, né, esse conteúdo para as pessoas que você sabe que precisam ser renovadas, reabastecidas pelo Divino Espírito. E nós aguardamos você amanhã para o encerramento desta noite. E contamos com a sua oração também. Deus abençoe. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.